Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e a aula de hoje é uma continuação desse tema de estrutura de tópicos, tá? Foi uma sugestão dada pelo Denis. Denis falou assim: Lucas, faz um vídeo continuando esse tema. Tem como colocarmos uns botões, ideia, com hiperlink, ideia que abrem e fecham os agrupamentos, tornando dinâmica a tela. Então, o que saiu nesse vídeo aqui, que eu vou até deixar aqui em cima, ó, na sugestão, que é a estrutura de tópicos. Eu ensinei a fazer essa estrutura de tópicos aqui com os agrupamentos. Então, eu tenho um exemplo aqui de DRE, com dados hipotéticos, e aí eu criei vários grupos para mostrar ou ocultar os trimestres. Então, eu posso clicar aqui para ver o ano inteiro, e eu posso ir diminuindo os trimestres, tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver como fazer isso aqui com os botões aqui, com macro, ok? Vamos lá? Bom, olha só, você tem algumas formas de fazer isso e eu vou mostrar aqui a maneira mais prática que eu achei para fazer isso. Então, como que funciona aqui? Eu tenho a mesma tabela de DRE, né, por ano inteiro, e aqui você pode ir selecionando o trimestre que você quer ver e aí você pode criar o seu filtro personalizado, tá? Primeira coisa que eu te digo, como eu falei, tem várias formas de fazer isso, tá? Se você tiver isso numa tabela estruturada, digamos assim, você consegue fazer isso já direto na tabela dinâmica com estrutura, com a segmentação de dados. Agora, como a sugestão aqui foi para fazer com macro, e aí eu gostei do desafio, eu falei, vou mostrar como é que eu faria se eu fosse fazer com macro. Então, como é que você vai fazer para criar esse menu aqui, ou a lógica desse menu? Primeira coisa, você vai ter que ter essa guia desenvolvedor aqui habilitada, né, no seu Excel, porque a gente vai trabalhar um pouquinho com macro nesse vídeo. Então, como que você faz isso? Vem aqui em arquivo, opções, personalizar faixa de opções e marca esse tal de desenvolvedor aqui, que por padrão ele vem desmarcado. Então, marca ele, né? Clicou, marcou, dá um OK, ele vai habilitar essa guia aqui. Aí você pode vir aqui em exibir código ou apertar Alt F11 no seu teclado, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui, que é onde a gente vai colocar o nosso código do VBA. Então, só para deixar a telinha aberta, o que eu vou fazer primeiro? Vou fazer o mesmo passo a passo que eu fiz para chegar nesse resultado. Então, eu copiei esse DRE aqui. Como que eu fiz essa cópia? Segura o Ctrl Shift do seu teclado junto, clique e arrasta na guia aqui na planilha ou na aba, como queira chamar, para o lado, ele vai criar uma cópia ali, ó. Então, DRE2, DRE3, criou a DRE4, tá? Então, isso daqui é uma cópia da DRE2. O que eu vou fazer agora? Eu vou desagrupar aqui esses caras. Onde é que estão esses agrupamentos aqui? Estão em dados, né? Desagrupar, tem aqui, ó, limpar estrutura de tópicos. Pronto. Tenho a minha planilha aqui como se nada tivesse acontecido. Então, eu vou trabalhar dessa planilha aqui, né? Da DRE4. O que eu vou fazer primeiro? Vamos lá no nosso código, exibir código ou Alt F11. Eu vou criar um módulo aqui, tá vendo que eu criei aqui para fazer o resultado da aula, né? Então a gente vai criar um módulo junto aqui. Então, botão direito, inserir módulo. E aí eu vou chamar esse módulo, tá vendo o nome dele aqui? Eu vou chamar ele de fazendo junto. Se não estiver aparecendo essa janelinha para você, né? Se tiver assim, aperta F4 que vai aparecer essa janelinha aqui para você. Então eu vou dar o nome dele de fazendo junto, fazendo junto. Então esse módulo aqui vai conter os códigos que a gente vai fazer para esse filtro ele funcionar. Então, o que eu preciso entender? Primeiro, então vamos lá, vamos criar uma subrotina aqui, né? Filtrar. O filtrar não é uma palavra correta. Mostrar ou ocultar. Que a gente vai chamar o mesmo método para fazer as duas coisas, tá? Então, como que a gente mostra ou oculta uma coluna? Então, eu vou arrastar um pouquinho para baixo aqui e a gente vai colocar o seguinte código. Deixa eu ver se com o zoom vai ficar bom. Acho que vai. Vou fazer o seguinte, ó. Range é o intervalo. Então eu vou fazer assim, ó, range b1 ponto entire column. O que eu estou fazendo aqui? Estou indo na célula B1 e estou pegando a coluna inteira, como se eu tivesse clicado aqui no B, né, para pegar a coluna inteira. E aí tem uma propriedade que se chama hidden, no caso, né, hidden, que é escondido. E aí você pode colocar aqui, é igual verdadeiro ou falso. Então se eu colocar
true, verdadeiro, significa que escondido é verdadeiro. Se eu estou escondido, significa que eu não estou visível, certo? Então eu posso dar um F8, F8 aqui para executar. E olha o que acontece. A coluna B ali, ela agora está escondida, porque eu deixei aqui, ó, hidden igual a true. Se eu quiser mostrar, então eu vou deixar aqui falso. Hidden é igual a falso. Escondido é falso, é não escondido. Lembra das aulas de lógica matemática, se não me engano, né? Se não isso, então isso. Então assim, se não é verdade, significa que é mentira, né? Então se é não escondido, significa que eu estou vendo. É essa a lógica aqui, né? Então, quando eu quiser ocultar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o intervalo que eu quero e vou colocar... Nossa, eu estou na frente, gente. Agora que eu percebi, eu estou na frente, ó. Pronto. Eu vou pegar esse hidden aqui e vou dizer que ele é igual a falso. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Quando eu quiser ocultar, eu vou colocar hidden igual a true. Falei errado. Hidden igual a true. Quando eu quiser ocultar, eu vou esconder. Quando eu quiser mostrar, eu vou dizer que ele é falso aqui. O escondido é falso. Agora, como que eu posso facilitar esse código aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, pode dar mais um F8 aqui para ele parar, pronto, agora não tem nada, ou dar um stop aqui, né, que ele para o código. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para quem chamar esse método que me passar o intervalo que ele quer. Então, eu vou pedir para ele passar aqui, ó, um intervalo. Intervalo vai ser uma variável dessa subrotina. Tá? Não estou colocando aqui o tipo da variável, tá? Estou fazendo o mais básico possível e aí depois você pode ir estudando como melhorar esses códigos. Então, quando a gente passar um intervalo, ou seja, eu vou fazer uma outra subrotina, assim, ó, ocultar primeiro trimestre. O que eu vou passar, o que eu vou fazer quando eu quiser ocultar o primeiro trimestre? Eu primeiro vou vir aqui, onde é que está o primeiro trimestre? Está da coluna B até a D. Então eu vou fazer o seguinte, call, vou chamar esse método aqui que a gente criou, esse mostrar ou ocultar aqui, então mostrar ou ocultar, contra o espaço, ele complementa com com as opções que já tem, tá? Então se eu coloco MO aqui e dou um contra espaço, ele pega MO e tudo que tem com MO. Então se eu der um mostrar aqui, ele já vai e dar o contra espaço, ele complementa para mim, tá? Mostrar ou ocultar, passando o quê? Eu posso passar direto aqui o intervalo, ou posso criar uma variável chamada intervalo. Então, eu posso passar aqui do B1 até o B1, esse é o meu intervalo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse range aqui do mostrar ou ocultar pelo intervalo que eu estou recebendo aqui. Intervalo, então vamos lá, intervalo, vou trocar. Então, o que está acontecendo? Quando eu chamar esse ocultar primeiro trimestre, eu vou chamar esse mostrar ou ocultar passando o intervalo B1, D1, que está aqui nesse intervalo. Então, ele vai pegar esse intervalo e vai colocar aqui range, intervalo, B1, D1, ponto, entire column, toda essa coluna aqui, né, B1, D1, toda essa coluna aqui, ponto, entire column, ponto, hidden, ou seja, escondido é igual a false. Então, vamos lá, F8, 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 F8. Então, ele passou o intervalo lá, B1, D1 para cá, vai pegar todo o intervalo ali, B1, D1, ponto, entire column, e vai dizer que escondido é igual a false. Se é igual a false, significa que eu estou vendo, né? Se ele é não escondido, significa que eu estou vendo. Se eu colocar true, significa que, né, eu posso voltar aqui, significa que ele vai ocultar. E daí ele oculta aqui, já sumiu as coluninhas de lá. Estou mais ou menos na frente. Como é que eu faço para isso ficar dinâmico de forma prática, né? Para eu não precisar ficar trocando ali o true e false. Pensa comigo na lógica o seguinte. Se vem alguém e fala alguma coisa para você e você fala assim, ah, isso daí não é verdade. Se não é verdade, significa que é mentira, certo? É o oposto do que ela falou. Então, é a mesma lógica que eu vou usar aqui. Então, o valor que eu quero é o contrário do que eu já tenho aqui nessa propriedade. Então, se eu colocar, se eu observar agora o ponto hidden desse intervalo, né, do B1 até o D1, ele é verdadeiro, porque ele está escondido. Eu quero o contrário disso. Então, como que eu vou fazer? Um jeito prático. Eu vou copiar, né, o código, porque eu vou pegar a mesma propriedade. Vou dizer o seguinte.
o ponto hidden desse intervalo vai ser igual ao not e a mesma coisa, ou seja, ao não do que ele é. Então, toda vez que eu chamar e ele estiver escondido, ele vai mostrar. Toda vez que eu chamar e ele estiver mostrando, ele vai esconder. Então, é como se eu falar para ele, não é verdade, ou, né, é mentira, é o contrário do que você está me falando. Então, você agora é o contrário do que você é. Essa é a função do not aqui, ele vai inverter o verdadeiro, né? Ou seja, se verdadeiro vai tornar falso, falso vai tornar verdadeiro. Então, agora, toda vez que eu chamo esse ocultar primeiro trimestre, posso dar um F5 direto, ou F8, né? F8 vai passo a passo, F5 executa tudo de uma vez. Ele vai ver, o ponto hidden desse intervalo é verdadeiro. Então, agora eu quero o não verdadeiro. O não verdadeiro, né, pela lógica matemática lá, é um... Eu estou bem na frente, né? Então, aqui, ó. O não verdadeiro é um falso. E aí, agora ele vai exibir. Se eu chamar de novo, ele vai ver. O hidden é falso. Então, eu quero o não falso. O não falso é verdadeiro. E aí, ele oculta. E assim por diante. Então, aqui... Deixa eu tirar o zoom, que talvez fique mais fácil da gente ver aqui funcionando. Então, F5... Quando eu chamo uma vez, ele mostra, né, ou oculta. Quando eu chamo de novo, ele faz o inverso. É essa funçãozinha do not aqui que você pode usar para facilitar nessa lógica. Tendo isso em vista, o que eu vou fazer? Copiar e colar, porque acabou. A lógica é essa. Agora eu só preciso fazer aqui do segundo trimestre. Segundo trimestre. Segundo trimestre está onde? Do F ao H. Outra forma que você poderia fazer esse intervalo aqui, você poderia pegar essa coluna aqui e nomear, né, vir dar em fórmulas aqui, gerenciador de nomes, definir um nome, também poderia, tá? Eu estou fazendo da forma mais simples possível para a gente fazer isso de forma prática aqui. Segundo trimestre, terceiro trimestre, copia e cola, terceiro trimestre. Aonde que está o terceiro trimestre? Está no... L, certo? Do L ao N. Então, L ao N. E o quarto trimestre está do P ao R. P ao R. P ao R. Quarto trimestre. Então, pronto. Eu tenho o código para filtrar trimestre por trimestre aqui. Como que eu coloco os botões aqui? Eu inseri uma forma, vamos lá, uma forma, um retângulozinho aqui, dá uma ajustada nele, coloquei um template pré-definido aqui com um efeito, e uma sombra, talvez, né? Uma sombra. E editei o texto aqui, editar texto, botão direito, editar texto. Aí, primeiro trimestre, ou pode ser com numeral mesmo, né? Primeiro trimestre, ou primeiro tri, para os mais achegados do trimestre. Aumenta a fonte e tal. Aí aqui é que vem a mágica, digamos assim, né? Botão direito, atribuir macro, que não tem nada demais. E aí eu vou chamar aqui... Qual que foi o que a gente fez junto agora? A gente fez o ocultar primeiro trimestre. Então vou chamar aqui, ó, ocultar primeiro trimestre. Esses outros aqui foi o que eu fiz antes de gravar o vídeo, tá? Então, ocultar primeiro trimestre. Foi o que a gente fez junto. A hora que eu clico, boa pergunta. O que aconteceu? Sumiu o botão também? Sumiu o botão também. Por quê? Vamos reexibir aqui. Então, o botão seleciona o intervalo aqui da A até F, dá um reexibir. Por que ele sumiu? Por causa da propriedade da forma. Qual que é a propriedade da forma? De mover e dimensionar com as células. Então, dá um botão direito na forma, formatar forma. Isso é muito importante, porque senão você sempre vai perder ali a sua forma. Tem aqui as propriedades aqui, ó, propriedades de tamanho. Ele vem aqui por default, ó, mover e dimensionar com as células. Eu não quero isso. Eu quero que ele não mova, não mover ou dimensionar com as células. Então, não quero que ele saia do lugar. Pronto. Agora sim, você pode clicar e clicar e clicar e clicar, que ele vai filtrar não, né? Ele vai ocultar e desocultar aquelas colunas. Como que eu faço para criar os outros? Vou selecionar essa forma aqui, seguro o Ctrl Shift para já ir alinhado, né, na mesma linha horizontal, e vou criar cópias aqui, 4 cópias no caso, né? E vou atribuir as outras macros. Então, o segundo aqui vai estar no segundo trimestre. E aí eu vou mudar o texto aqui, né? Segundo trimestre.
O terceiro vai estar no terceiro trimestre, por incrível que pareça, terceiro trimestre, é só selecionar, muda o texto. E o quarto, já vou mudar o texto, vai atribuir a macro do quarto trimestre, ocultar quarto trimestre. Pronto. Agora você pode clicar, ó, o quarto trimestre está aqui, ele já ocultou, vou ocultar o segundo, vou ocultar o primeiro, só fica o terceiro, vou ocultar todos, mostra o segundo, mostra o quarto, mostra o primeiro. Pronto, teu filtro está pronto. Então, com teu filtro, eu acho que a gente pode chamar isso de filtro, né? Então, o que eu fiz de diferente, que aí vem os frufrus, né? Aqui vem os frufrus. Eu coloquei mais um intervalo aqui que pega todos os trimestres. A lógica é a mesma, é só passar o outro intervalo. Agora, o que fica mais bonitinho ou não é esse efeito aqui de você clicar no botão e deixar ele cinza para parecer que ele está desativado. Né? Na verdade, não existe esse desativado aqui. Isso é um efeito não. Não deixa de ser um efeito, né? É um código que eu coloquei aqui para colorir o botão quando aquele intervalo estiver oculto ou habilitado, ou visível, né? Oculto ou visível. Então, essa é a única diferença que eu fiz nesse exemplo. Para esse vídeo não ficar muito longo, comenta aqui se você quer saber como é que eu fiz esse exemplo aqui. E aí a gente cria um vídeo V3 aqui da estrutura de tópicos, tá bom? Até aqui a gente fez o filtro com botões para você poder ocultar e exibir as suas regiões conforme você quiser, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe um comentário aqui se você gostou, compartilhe com alguém que você acha interessante compartilhar esse tema, tá bom? E me deem sugestões de temas igual o Denis fez aqui, a gente grava um vídeo e deixa da forma que você preferir ali a sua sugestão, tá bom? Gente, um forte abraço. Sim, ponto importante, lembra que quarta-feira, às 8, a gente tem aula ao vivo aqui no canal, tá? Então, você pode entrar ao vivo aqui no chat e tirar dúvidas comigo. E terça-feira, às 8, a gente tem vídeo gravado como esse aqui, de temas diversos, ok? Então é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!